Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul. Hoje numa edição especial aqui nas dependências do Living Lab, esse espaço de empreendedorismo e inovação do Sebrae Mato Grosso do Sul. Aqui em minha frente eu tenho ela, Leandra Costa, gerente do Living Lab. Leandra, edição especial de aniversário de 8 anos do Living Lab aqui em Campo Grande, é isso? Sim, fazem 8 anos em que a gente traz a inovação para um universo do laborar. Vamos experimentar conversando. E hoje estamos aqui com ele, o Joseph Miller Molina, que é hondurenho barra britânico das Ilhas Caimã, residente no Brasil. Joseph é membro do board do Sebrae Living Lab aqui de Mato Grosso do Sul, cofundador e membro da diretoria da Outthinker, de Nova York, renomada empresa de consultoria estratégica para gigantes do mercado global e fundador e diretor da Of Joseph PBIT, multinacional que investe na área de artes e ciências no Brasil desde 2006. Por ser hondurenho e residente no Brasil, Joseph tem as conexões que tornam possível articular o desenvolvimento de negócios no Mercosul. A nacionalidade britânica de Joseph e seus contatos na Europa lhe fornecem as ferramentas necessárias para articular os negócios na União Europeia. Joseph está presente nos Estados Unidos e na América Central através da Of Joseph PBIT e da Outthinker, acumulando know-how e networking para articular os negócios na América do Norte e Central. Seja muito bem-vindo, Joseph. Você me ouve? Boa tarde, Bruno. Leandro. Tudo bem, seja muito bem-vindo. Leandra, pelo currículo, a conversa vai ser muito boa, né? Sim, é o tema que a gente traz aqui, que é internacionalização e atração de recursos. Ok. É hoje uma temática muito na pauta das empresas. Nós temos empresas brasileiras com potencial de estar para fora do Brasil, internacionalizar, e também temos muitas empresas em busca de investimento. E aí hoje o bate-papo com o Joseph é sobre isso. Como a gente pode, né? O Joseph, além de ter esse currículo, tudo, ele é boarder nosso aqui no Living, né? Então a gente hoje tem um boarder que nos provoca a olhar além do Mato Grosso do Sul. Então, a gente traz agora nesse bate-papo um olhar global. E aí, Joseph, tudo bom? Obrigada por estar aqui com a gente. Então, nesse contexto atual, Joseph, quais são os principais atrativos que você vê no Brasil, nesse destino offshore para investimentos estrangeiros? E também, que setores você acha mais promissor para investir hoje no Brasil? Bom, Leandro, é muito bom que você colocou os atrativos do Brasil como um destino offshore. É importante essa distinção, né? Mas, no contexto atual, o Brasil oferece uma série de atrativos para investidores estrangeiros interessados em investir além de suas fronteiras, né? Das fronteiras da empresa estabelecida já em um país que não seja o Brasil. Eu acho que os atrativos atuais do Brasil têm a ver com, obviamente, os recursos naturais do país. O fato de que o Brasil tem um mercado interno robusto e uma infraestrutura em expansão. Outros aspectos são acordos comerciais e de integração regional, como também existem certos incentivos fiscais e regulatórios que fazem do Brasil um local muito interessante para empresas em expansão internacional. Quanto à segunda parte de sua pergunta, setores promissórios, tem alguns pelo qual o Brasil se destaca, obviamente, né? Recursos naturais, como mencionei, poderia ser petróleo e gás.
Obviamente, onde tu estás, Leandro, o agronegócio é importante, não deve ser desconsiderado, é um dos pilares da economia brasileira. Recentemente, estou falando na última década, eu estou aqui desde 2006 empreendendo, então posso falar de décadas. Então, a tecnologia na inovação, fintechs, health techs, área da saúde, e outras na área acho que se chama agritech, não sei, está em expansão. Né? Existe também a área de saúde e educação, que é interessante, e infraestrutura. Eu posso estar obviando alguns, sabe? Mas, por geral, a internacionalização ou uma empresa se aventurar offshore até o Brasil inclui essas áreas. A área de imobiliária, o turismo, por exemplo, que poderiam ser outras, não são tão atrativas, não são tão atraentes para empresas virem aqui a explorar essas áreas. Mas as outras que mencionei, acho o Brasil um dos mercados mais interessantes, com certeza, das Américas. E se for considerar América e Europa, acho que ela seria igualmente a mais interessante. Leandra, começamos bem, várias informações. E olha, para você que está assistindo a gente aí, não esqueça de seguir o Sebrae MS nas redes sociais e o livinglab.ms também, para você curtir os conteúdos que a gente tem lá. E se você está assistindo a gente pelos seus agregadores de podcast, não esqueça de incluir o Pode Crescer na sua playlist para você conferir assuntos, entrevistas como essa que a gente está tendo aqui, não é, Leandra? Sim. E vamos aí explorar mais, então, sem dúvida, a potência do MS. Exato. Joseph, quando você fala que o Brasil é grande, é um grande cenário para investimento e recursos naturais é a chamada maior, no Mato Grosso do Sul, nós temos 3 biomas. Nós temos o Cerrado, que é hoje um dos biomas mais devastados, mas que tem uma característica ímpar e rica para a gente melhor aproveitar sem destruir. Temos também o Pantanal, né? Uma referência mundial, um bioma ímpar que converge aí com agronegócio e vários outros potenciais, e também um pouquinho de Mata Atlântica. Então, é um estado rico com 3 fortes biomas. E diante desta riqueza natural de insumos, né? Eu nem falo, não é só nem bioeconomia, é biotecnologia hoje. É uma grande atração. Temos muita água aqui. Estamos, né? O Cerrado tem um aquífero embaixo, então somos ricos de água. Somos bem abastecidos de energia. Então é um estado de áreas, é um estado extremamente promissor. E, diante disso, quais os desafios e riscos de investidores podem enfrentar ao trazer o seu olhar para o Brasil e, mais especificamente, para o Mato Grosso do Sul? E que medidas você vê que o país tem tomado para garantir essa seguridade de atração de investimento? Bom, eu acho que são mais desafios, Leandra. Eu he estado aqui, como falei, desde 2006, e muito sou questionado sobre minha experiência no país, especialmente em Nova York. As empresas ficam interessadas durante os coffee breaks sobre como estão indo as coisas, como estou navegando. Eles têm história difíceis, a palavra é difícil, utilizam, e eu só falo, não, talvez tenha outro nível de complexidade. Mas os desafios que realmente eu senti foram
coisas como na área tributária. O código tributário é mais complexo que em outras partes. Este assunto de burocracia, ela é bem pontual, para não escutar isso como um grande mal, ela é bem pontual. É se não abrir, operar e, quando for fechar uma empresa, esse processo é mais demorado neste país. Enquanto à infraestrutura, a infraestrutura do Brasil não está ótima, mas ela é boa. Como ela está atualmente, ela apresenta alguns desafios logísticos que podem impactar, por exemplo, a eficiência operacional de uma empresa, né, que precisa delas. Logo, poderíamos falar da parte jurídica, mas eu não tive nenhum problema jurídico neste país, então esse seria um hipotético em meu caso. Então, prefiro não tocar o assunto porque não tive nenhum evento que eu precisei depender da jurisprudência brasileira, por exemplo. A questão o nível de inflação, isso já estamos falando de grandes empresas e grandes investimentos e como isso poderia impactar a vinda dela aqui ou investimentos dela neste país. Então, sobre as medidas de segurança para investimento de estrangeiros, o Brasil está na frente, acho, enquanto a Latinoamérica, em lo que é promover incentivos fiscais que impactam empresários estrangeiros bem aqui no país. Existem programas bem desenvolvidos de parceria público-privado, especialmente em quanto a áreas de infraestrutura, principalmente. Tem agências de promoção a investimentos bem organizados. Também o Brasil tem feito algumas reformas trabalhistas e previdenciárias que são interessantes para o investidor ou favoráveis. E eu me sinto, como estrangeiro investido neste país, amparado juridicamente. Existe segurança jurídica. Uma das um dos riscos que por lo geral é colocado é o risco político e econômico. Mas eu não percebo, não sinto, eu já passei por vários governos e embora isso tenha um impacto sobre a agilidade ou continuidade se você estiver no meio de um processo, nunca senti que fosse atrapalhado o processo, certo? Então, sendo justo, eu diria que empreender no Brasil, sendo estrangeiro, apresenta riscos e desafios semelhantes a você empreender em seu próprio território. Você precisa contratar seus conselheiros especialistas, sejam tributários ou financeiros ou o que for. Culturais são muito importantes. Essa deve ser atendida de uma forma especial aqui. Mas eu sinto que o Brasil como país, governo, está ciente da necessidade de garantir a segurança do investimento estrangeiro. E age dessa forma. E como eu falei, eu não tive que me apoiar necessariamente nesses benefícios, mas sei que existem e conheço empresas que bem as utilizam.
Tá vendo? Então, temos um cenário promissor, né, Bruno? Notei várias coisas aqui importantes sobre isso. Muito bom. É. Tô aprendendo. Aqui uma aula para mim aqui. Eu tô aprendendo. Tô anotando tudo, Joseph. Vai falando aqui que aqui eu tô anotando tudo. Bom, o Joseph já esteve aqui no Living Lab várias vezes. Hoje, Joseph, nós estamos com uma carteira de 210 negócios atendidos. Desses, 187 estão com CNPJ já aberto. Então, o que traz uma robustez maior. E alguns desses já estão internacionalizando. E aí, hoje, boa parte desses projetos, dessas iniciativas, buscam investimentos. Então, olham muito o Capital Venture no Brasil, mas o estrangeiro, ele também é uma oportunidade. O que você pode nos agregar aqui de informação para que essas startups daqui ou de outro local que nos ouve agora, ou que vai ver a gravação depois, pode ser interessante saber sobre quero internacionalizar e estou em busca de investimento estrangeiro para esse processo. O que você nos diz e que dica você dá a esses empresários? Você está falando dos empresários dessas startups que estão procurando capital. Sim, e que estão em busca de internacionalizar. Eu estou com 4 empresas aqui que estão já com CNPJ e operação em Portugal. Mas para dar conta do crescimento de uma operação, elas estão precisando de investimento também. Leandro, assim falar de uma forma que parece que estou apoiando o Living Labs ou o Sebrae, eu acho que o trabalho que vocês fazem ali em Mato Grosso é exemplar e extraordinário e é um dos melhores que eu já vi. Eu falo isso aonde eu for e me perguntam sobre o Brasil, eu falo a forma de você objetivamente chegar a descobrir quem está fazendo alguma coisa interessante que vale a pena considerar para investimento, você pode achar através do Living Labs em Mato Grosso. E não estou falando isso porque você está na ligação. Eu tive, como você falou, já fui várias vezes, já tive a experiência de você me apresentar várias empresas que estavam nessa situação. A gente não fez nada porque nesse momento estamos focados em outras áreas, mas a qualidade é importante. Então, a qualidade, vocês já fazem uma curadoria, uma mentoria, um acolhimento, que aquilo realmente é de boa qualidade. Eu acho que o primeiro passo é você saber o que o mercado internacional, estou falando neste caso, da empresa brasileira que quer atrair investimento, certo? Que é o que o mercado internacional espera? Uma delas, a mais importante, é transparência e o que eu não consigo falar em português, é accountability. Como você vai rendir contas, como você propõe rendir contas pelo investimento. E isso eu achei que vocês fazem um excelente trabalho em sua mentoria ali para conscientizar que o investidor precisa alguém que rende contas, especialmente em esse estágio onde qualquer coisa pode acontecer. Aí, se o investidor vê que o grupo está ciente de ser responsável pelos recursos, está dando contas e tal, ser transparente também quanto a problemas que surgem, para que o investidor seja copartícipe da solução. Isso também eu vi conversando com pessoas que passaram aí por Living Labs. Então, eu acho que uma das recomendações é se aproximar a locais como as que você tem ali em Mato Grosso. Devem ter outros no país, não as conheço todas, conheço algumas, existem, mas sempre estão, de alguma forma, atreladas ao sistema S, que também
muito investidor estrangeiro não está ciente da existência e de como o sistema S brasileiro pode dar acesso a essa qualidade, como a distinção de qualidade de startups, de ideias, ou, como você bem falou, empresas, seriam startups, né, que têm a CNPJ para investir. Bacana. Uma coisa que quando a gente começa a conversar com essas empresas e que tem muita dúvida, Joseph, e aí e uma dificuldade muito grande, porque são times diferentes, é como são empresas que lidam, algumas com um item ou um critério de inovação bem disruptivo, a questão da propriedade intelectual. Né? E aí eu trago isso também porque a gente está agora começando uma jornada, né, junto com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, inclusive Márcio falou no podcast anterior um pouco disso, que a gente tem atraído agora a questão da biotecnologia. E aí a gente lida com desenvolvimento de ideias que podem ser protegidas. Então, para esse mercado internacional, para essa possibilidade de expansão, né, de ampliar sua área de atuação, mercado, produto, tudo mais. A questão da propriedade intelectual, o que você pode nos trazer de como é visto isto fora? Bom, na propriedade intelectual, vocês têm um sistema muito bom na INPI, acho que é, de simplesmente registrar, né, sua propriedade intelectual, de fazer um depósito inicial da ideia com o intuito de você proteger legalmente a propriedade intelectual, que tem vários componentes, não só a ideia. A propriedade intelectual inclui até registro de marca, tem vários pontos, sabe? E aqui é possível proteger elas localmente. Sempre recomendo fazer isso, seja localmente em Honduras, seja localmente no Brasil, seja em Bélgica. Primeira coisa que deve ser feita é registrar ela e proteger ela onde você está, no país, nesse território. Enquanto à expansão internacional, por geral, o que funciona bem é você saber para onde você vai. Se você pretende ir para a Europa, você precisa de um especialista jurídico em Europa, especialista em propriedade intelectual, que dê uma olhada no depósito feito no Brasil, para ela ver se dá para tornar sua patente, se for o caso, ou pedido de patente, em um instrumento internacional. Logo tem as considerações de comercialização. Vamos imaginar que fosse positivo, que seu advogado seja na Norte América, na Europa ou Ásia. Tanto faz, depende para onde você vai. Se essa firma lhe dizer, e eles têm a capacidade, se eles são bons, eles têm a capacidade de lhe dizer em uma ligação, não precisa fazer um estudo. Os melhores, claro, você passa documentos, mas em uma conversa, eles sabem se aquilo é patenteável. É o que eles fazem. Então, se uma firma não consegue lhe dizer em uma ligação se o que você tem, você consegue assegurar sua patente internacional, é melhor considerar não se aventurar ou fazer um joint venture com quem você tiver conflito legal, certo? Essas empresas, essas melhores empresas, advogados nessa área, podem ser a ponte para que porque muitas vezes a propriedade intelectual para fazer, por exemplo, um iPhone, não envolve uma única pessoa, envolve vários stakeholders, donos de algumas partes da tecnologia que, se juntando, comportam aquela nova maquinária ou equipamento, ou o que for. Então, primeiro, fazer o depósito local. Por lo geral, isso mostra que sua intenção é comercializar, fazer as coisas necessárias para você ter um bem. Logo, fazer a consulta. Agora, se a consulta é positiva, a questão é aonde
você vai depositar aquilo. Isso é um bem agora internacional. Você vai obrigar que seu comprador, se fosse na União Europeia e seu comprador fosse francês, você vai obrigar a que eles tenham que lidar com essa situação tributária, ou você vai oferecer certa flexibilidade? Eu sempre opto por oferecer flexibilidade. Então, tem coisas que a gente já depositou propriedade intelectual neste país, mas quando a gente eleva a um pedido internacional, por lo geral, a gente coloca em uma jurisdição como Caimán, que é offshore para a maioria das pessoas, não para mim, porque eu sou de lá. Então, offshore, Caimán não é offshore para Joseph, por exemplo, ou para minhas empresas, mas é offshore para vários. Mas existem outras, Panamá, existem outras jurisdições de taxa neutra, onde você pode colocar sua propriedade intelectual em uma empresa, uma holding, que permite você ter aquela propriedade lá e flexibiliza globalmente na hora de oferecer aquilo para um comprador. Então, se aquilo está em essa situação, inclusive cria certos benefícios fiscais para o brasileiro, que não incluem evasão de impostos ou nada ilegal. Flexibiliza, né? Então, não sei se respondi sua pergunta. É uma coisa bem complexa, que realmente tem que ser atendida com muito cuidado. Mas o primeiro passo é depositar aqui, logo ter uma consulta sobre você poder expandir para a proteção global. Se é positivo, então você ter uma estratégia para que aquilo realmente seja uma propriedade, por ser intelectual, poder navegar o mundo livremente. Isso é muito importante. É intelectual. Então, imagine você poderia subir um avião, ir a qualquer parte do mundo e aquilo vai contigo. Né? Essa é a essência da propriedade intelectual. Ela não é como um bem físico, certo? Então, essas são as considerações principais, acho. Bruno, aqui o Joseph trouxe um pouco, né, ao final aqui, as vantagens de você usar países para, inclusive, atuar com empresas offshore, que Sim. são empresas que usam dos benefícios regulatórios internacionais para terem uma liberdade maior de operação. Uhum. E aí, isso é uma outra grande oportunidade para as empresas digitais e essas empresas que estão hoje internacionalizando, né? Sensacional. E aí a gente tem vários países, né? Canadá, Estônia, vários atuando hoje, atraindo inclusive diversas startups. E é uma forma, inclusive, de você ir com toda uma estrutura, uma assistência mais fácil para outros países no processo de internacionalização. É isso, né, Joseph? É exatamente isso. E vale a pena ressaltar também, Leandra, que o assunto offshore, por lo geral, tem um estigma negativo, algo assim, porque o sistema tem sido abusado, como todo sistema é abusado, por certos atores. Né? Mas para esclarecer, por exemplo, o Brasil seria offshore, antes de eu me tornar residente brasileiro, seria offshore para mim. Não é meu país. Versus Caimán não é offshore para mim. Então, as leis que aplicam a pessoas de Caimán são as mesmas que aplicam, bem parecidas, a cidadãos brasileiros no Brasil. Quando eu cheguei, eu estava fazendo um investimento offshore no Brasil. Mas como estratégia para ter acesso a este mercado e ao mercado do Mercosul todo. Então, sempre tem que haver uma estratégia. Por que você quer? Por que você está fazendo isso? Isso tem que estar bem resolvido, tanto como estratégia de negócios, como estratégia legal e fiscal. E para isso tem especialistas. Leandra, que aula, hein?
Inovação é isso, é aprender a todo momento e a capilaridade, né? Hoje a gente tem tantas possibilidades, Bruno, e tantos temas novos que permite, de fato, a empresa crescer, a você colocar em prática e colocar a mão na massa num projeto que estava em sonho, fazer mão, né? Usar de toda essa estrutura. E o Joseph bem trouxe um ponto que eu achei muito interessante. No Brasil, nós temos o Sistema S. A gente tem que valorizar mais isso, porque fora do Brasil não existe uma estrutura de apoio como o Sistema S. Isso é importante de saber. O que traz mais segurança, porque a partir do momento que se sabe do Sistema S, traz mais segurança de apoio e desenvolvimento para um investidor, para um fundo de investimento, para um projeto colaborativo. Então, assim, fazer uso disso para o momento que o Brasil está despontando e com grande capilaridade, capacidade técnica de negócio, de pessoas, a gente trazer o Brasil para a potência que ele é de fato, né? Sensacional. Leandro, eu não quero ser o portador de notícias desagradáveis, mas a gente tem um horário aqui, Joseph, também tem um tempo limite da nossa conversa, mas eu acho que conseguimos trocar muitas informações importantes para quem se interessa e está seguindo esse caminho de internacionalização, não é? Joseph, eu queria muito agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade e deixar um adendo aqui. Olha que a internet colaborou com a gente, Joseph. Não foi preciso fazer nenhuma interrupção. A gente conseguiu seguir o seu raciocínio de forma tranquila. Leandra, e aí? Eu acho que valeu a conversa, né? E se alguém quiser saber mais, o Joseph também está junto com o Living Lab aqui, né? Sim, pode estar encaminhando, fazendo contato com a gente. O Joseph é nosso board, a gente pode constantemente fazer calls e marcar. O Joseph já fez vários atendimentos, mentorias para as startups atendidas por nós. E é isso, né, Joseph? A internet possibilita a gente marcar as horas e aproximar territórios. Exatamente. Muito obrigado, Joseph. Isso. Muito obrigado, Leandra, Bruno, pela oportunidade. Ok, muito obrigado. Olha, eu não posso terminar essa conversa sem antes pedir para você seguir o Sebrae MS nas redes sociais e o livinglab.ms também, para você curtir todo esse conteúdo aqui. E se você está consumindo aqui a nossa conversa pelos seus agregadores de podcast, não esqueça de adicionar o Pode Crescer à sua playlist para você não perder nenhum conteúdo. Leandra, muito obrigado. Joseph, muito obrigado. E olha, pessoal, como sempre, a gente se encontra numa próxima edição do Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul. Até lá. Tchau, tchau.